E nós estamos em contato agora com o engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Shailon Ian. Shailon, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Shailon, o que nós podemos falar nesse momento em relação à aeronave? É uma aeronave segura? Você me passou uma informação que há um alto índice de acidentes que envolve essa aeronave. Falar da segurança da aeronave em si é um pouco complicado, porque quando uma aeronave ela é produzida, ela passa por uma série de testes, né, que é o programa de certificação dela. Chama atenção com relação à família, essa família de modelos, é que ela tem um número de acidentes por milhão de decolagem, que é um indicador que a indústria aeronáutica usa, bastante elevado se você compara com os indicadores das aeronaves competidoras dela, concorrentes dela ou da mesma classe. Então você tem uma aeronave, essa aeronave, ela tem 1,25 acidentes por milhão de decolagem, tá? No histórico dela. Você pega uma aeronave como o RJ-170, que transporta aí 70 passageiros, 90 passageiros, você tem 0,24 acidentes por milhão de decolagem. Então, essa aeronave, ela sofreu quase 5 vezes mais acidentes do que um dos competidores dela. Óbvio, falar que essa diferença inteira é um problema na aeronave em si é leviano. Mas esse indicador chama atenção, porque se não é da aeronave em si, o conjunto de fatores que você analisa quando leva um acidente, acaba fazendo com que com os operadores dessa aeronave, os indicadores sejam muito mais altos do que com os outros modelos. Então isso chama atenção no primeiro momento, e isso com certeza deve ser levado em consideração no momento que você vai fazer uma contratação no voo, e os investigadores também estão avaliando isso. Shailon, é Denise quem está falando. Eu acho que de mais seguro que nós temos de tudo que se especula quanto às causas do acidente é que o piloto teria reportado falhas elétricas graves, não é, antes da queda do avião. E satélites também teriam registrado que ele deu 2 voltas na área antes da queda também. Haveria, por esses dados, algum indício do que poderia ter acontecido de fato com o avião? Denise, são situações, né, que pode ser uma situação normal de espera para o pouso, em função do sequenciamento do tráfego. Então, que se tem uma série de informações que você começa a somar. Então, você sabe que a condição meteorológica não era a melhor possível, você tem essas 2 voltas aí que o avião deu. Mas essa questão da falha elétrica, né? Isso, você tem o aviso da falha elétrica, mas o piloto ele não declarou emergência, né? Ou até agora, nenhum jornal, ninguém noticiou que o piloto declarou efetivamente emergência. Porque quando um comandante declara emergência, uma série de procedimentos são adotados no aeroporto e na região. Isso até agora eu não vi em local nenhum que ele tenha efetivamente declarado emergência. Estava com a pane elétrica, sim, tem esses 2 giros, e aí ninguém fala pra gente, por exemplo, se o aeroporto estava fechado, ele estava aguardando uma condição melhor para pousar. Ou se existiam outras aeronaves no tráfego para o pouso, ele deu essas 2 voltas para esperar. Ou se ele deu essas 2 voltas, ele se perdeu efetivamente, né? Então, nenhum local a gente encontra uma informação mais precisa sobre isso. Isso, eu acredito que só a investigação, só a caixa preta, a gente sabendo um pouco mais dessa conversa do comandante com a torre de controle, que a gente vai saber. Então, pode ter sido uma situação normal, de espera, aguardando o sequenciamento para o pouso. Pode ter sido uma situação em que ele estava simplesmente gastando combustível, porque ele tinha uma pane que impedia, por exemplo, que o trem de pouso fosse acionado corretamente, ele ia ter que pousar de barriga. Aí você gasta o combustível para diminuir as chances de uma explosão, tá? Ou a pane elétrica pode ter feito com que ele tenha tido uma desorientação momentânea até ele recuperar e proceder novamente para o pouso. O fato é que em nenhum local a gente viu que ele declarou emergência. Quer dizer, hora nenhuma ele está dizendo que ele vai pousar em emergência. E o avião não explodiu, não é? Isso chama atenção também. Aí se especulou com a possibilidade dele não ter combustível suficiente, uma pane seca, ou dele ter liberado combustível, ou então dado até a volta para ter um consumo maior para evitar o risco de uma explosão. Ele já não chegaria com muito combustível, né? Assim, ele chegaria com combustível para pousar, chegar até uma alternativa, ter um tempo de espera, ou seja,
seguindo as regras internacionais de voo, ele já estava chegando no destino, ele já teria realmente bem menos combustível do que por exemplo, na decolagem. Agora, então, o fato de ele não explodir indica isso, que ele tinha bem menos combustível, ou pouco combustível, não foi suficiente para fazer com que o avião se incendiasse ou tivesse uma explosão. Agora, saber da pane seca em si, eu já li também no site que algumas autoridades colombianas estão comentando que não tinha combustível no ar, os corpos não estavam, das vítimas não tinham combustível neles, né? Mas até aí se definir que é uma pane seca, acho que é muito cedo, a gente tem que esperar um pouco mais. Mas o fato é que ele ter dado aquelas 2 voltas, ele falar que está com pane elétrica, mas ele não pedir procedimento de emergência, que as coisas começam a não bater, entendeu? É porque teria que ser uma pane elétrica muito grave, como o senhor falou, né? Daí ele, diante dessa situação, já solicitar emergência, né? Ele vai pousar em emergência. Aí ele vai gastar o combustível por quê? Porque ele tem medo de pousar de barriga, um exemplo. E aí você não quer a faísca, você não quer que a faísca provoque incêndio, então você precisa com o mínimo de combustível possível. Você vai fazer algumas voltas para dar esse combustível, ok. Mas de todo jeito, tudo começa com a declaração de emergência. Em momento algum, nenhum site de notícia está dizendo que ele declarou emergência. Agora, Shailon, uma coisa que também tem chamado bastante atenção é o fato do time ter solicitado o voo fretado e a ANAC ter negado o voo fretado para Medellín. Esse é um procedimento, do que você viu até agora, esse é um procedimento padrão? O que justificaria o veto da ANAC em relação a esse fretamento? O que dá para se dizer até agora? Então, a aviação é muito regulamentada, né? Então, desde 1944, ou seja, logo no final da guerra, pouco antes até, já foi criado um organismo internacional que, de certa forma, dita as recomendações para que os países adotem com relação ao tráfego aéreo e a aviação em si. Chama ICAO, e existem vários anexos a uma convenção, então é um tratado internacional, e você tem os acordos bilaterais entre os países. Então, quando você vai fazer uma solicitação de tratamento do Brasil para um país estrangeiro, ou de um país estrangeiro para o Brasil, existem algumas regras que você tem que seguir, que estão escritas em tratados e acordos bilaterais. Tá? Então, nesse caso em particular, o que aconteceu foi que foi uma empresa boliviana solicitando para fazer um traslado de uma equipe brasileira partindo do Brasil para a Colômbia. Não existe nenhum acordo, segundo a própria ANAC divulgou, né, entre o Brasil, a Bolívia e a Colômbia que permitisse isso. Então, para que a autorização fosse dada a essa empresa, teria que ser partido de uma empresa brasileira levando o pessoal para a Colômbia ou uma empresa colombiana levando o pessoal para lá. Na absoluta falta dessas empresas, aí sim você vai partir para outras alternativas. Então, a negativa da ANAC foi baseada em acordos que são ratificados pelo Congresso, quer dizer, acordo bilateral, tratado entre 2 países. Então, foi por isso que foi negado, né, antes de qualquer coisa. Não foi porque a ANAC inventou regra ou porque o pessoal da ANAC está querendo ser mais realista que o rei. São tratados sérios de comércio que afetam uma série de outras situações, né? Eles existem para regular, por exemplo, como a Embraer consegue vender as aeronaves dela para outros países, ou como as empresas aéreas brasileiras voam para o exterior e as empresas estrangeiras vão para o Brasil. Então, agora, foi por isso que a ANAC negou. Shailon, só para nós fecharmos, vocês que são especialistas em aviação sempre lembram que apenas uma causa não derruba um avião, né? É um conjunto, né, que vai se somando. É por aí realmente? Sim, é um conjunto de fatores. Então, algumas pessoas dizem que quando você investigar um acidente a fundo, alguns fatores contribuintes foram deflagrados 5, 6 anos antes do acidente. E você vai acompanhando as consequências, os desdobramentos dessas decisões, e elas culminam com um acidente lá na frente. Então, são um conjunto de fatores contribuintes, alguns com maior peso, outros com menor peso, que invariavelmente levam a um acidente aéreo. É raro você poder dizer que um acidente aconteceu por conta disso e disso apenas. É sempre um conjunto de fatores e cada um tem o seu peso ali naquele momento ali do evento.
Só mais um registro, o avião estava em baixa velocidade no momento da queda, quando ele deixou de emitir sinais, ele estava mais ou menos a 262 km por hora. Seria uma velocidade já planejando o pouso? Sim, a única razão para ele estar voando tão devagar ou tão mais baixo assim, a velocidade é que ele já estava se aproximando para o pouso. Ou ele não tinha mais potência em nenhum dos motores. Exatamente, claro que ele nós vamos saber, evidentemente, a partir de toda a investigação que a gente imagina que irá ocorrer. Claro, todos querem saber, inclusive até as famílias, para ver e toda essa comoção. Shailon, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos nesse momento bastante difícil, mais uma vez, da aviação. Obrigado, viu, Shailon? Obrigado a vocês e boa tarde a todos. Conversamos com o engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Shailon Ian.